Lembrando que dentro do aspecto doutrinário, a respeito de simpatia e antipatia, a afeição, a simpatia, nós sabemos que pode ser fruto de experiências já bem vivenciadas pelos espíritos. São aqueles elos que nos ligam a espíritos que já tivemos uma convivência e uma convivência feliz. Então, seriam aqueles reencontros que a gente tem aquela sensação assim, olha, eu não conheço fulano, mas eu já tenho uma afeição tão grande pela pessoa. Podem ser várias coisas, tá, gente? Pode ser a questão da simpatia pelas ideias, da simpatia magnética, né? Da compatibilidade magnética. Enfim, pode ser os motivos os mais variados. Agora, dentro de uma perspectiva reencarnacionista, pode ser também feições que já existem, para além dessa existência corporal. Então, nesse caso, você reencontra uma afeição do passado. O que seria a antipatia? Seria uma solicitação da vida para transformar a antipatia em simpatia. Aquela antipatia gratuita, isso nós estamos tratando ainda dentro de uma perspectiva no mundo corporal, tá? Entre encarnados. Para depois a gente entender a questão da desencarnação, pós-desencarnação, tá? Então, o que seria antipatia? Seria, às vezes, a pessoa não te fez nada. Você não fez nada com a pessoa. Não teve uma discussão, não teve uma briga, não teve uma incompatibilidade de ideias, não teve nada que justificasse uma antipatia que você já sente naturalmente pela pessoa. Pode também ser várias questões. Pode ser, inclusive, incompatibilidade magnética, vibratória, que nada entra nas questões das personalidades. Mas pode ser também que existe ali uma pendência, algo para ser resolvido. Então, aquela antipatia que nós sentimos, às vezes, de pessoas que não existe uma causa atual para aquilo, vem o Espírito Emmanuel e explica pra gente o que é antipatia. É um convite da vida para transformar a antipatia em simpatia. E aí ele vai falar das experiências no lar, ele usa a metáfora do cadinho, né? Que é a convivência que nós vamos, através do fogo das experiências, dos desafios da experiência, que nós vamos purificando as relações. Mas o mais importante, que eu acho que a doutrina espírita apresenta pra gente, que está muito bem ancorado naquela máxima de Jesus, que é reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, é que é importante, quando eu percebo que existe uma antipatia, buscar transformar aquele, entre aspas, inimigo em um amigo. Tentar conquistar aquela pessoa, fazer todo o bem que se possa fazer para diluir aquela antipatia. Deu para ter uma ideia do que seria simpatia e antipatia dentro de uma perspectiva reencarnacionista, dentro de uma perspectiva corporal? Aí os espíritos superiores vão dizer, respondendo a pergunta do Kardec, que a simpatia ou a antipatia, que às vezes, sabe o ranço? Você foi conviver com a pessoa no trabalho, a pessoa teve uma questão ali difícil de convivência. Se a gente não conseguir resolver essa pendenga, como é que isso fica no mundo espiritual? Então ele vai perguntar primeiro da simpatia, as pessoas que são simpáticas aqui no mundo corporal, convivem bem. E aí, vão chegar no mundo espiritual, vão chegar como? Vão manter simpatia? E o contrário disso, que é onde ele vai perguntar sobre o ódio. As pessoas que se odiaram no mundo corporal, que é a questão de número 292. Então, de início, ele parte de quê? De simpatia. Que os espíritos vão dizer, se as pessoas já possuíam uma simpatia quando encarnados, isso se torna muito maior depois de desencarnado.
E aí que o codificador faz a pergunta 292, vai perguntar e o ódio? Ele não pergunta nem antipatia. Porque vocês entendem que a antipatia é uma coisa, o ódio é outra? Não é? O ódio é uma coisa muito complexa. Que foi uma questão que Jesus esteve no centro, vamos dizer, do ensino de Jesus de Nazaré, o nosso mestre. E por isso que ele chega a ponto de traduzir o grande ensino, se deixando passar pelo processo da crucificação, para dizer, é muito melhor ser vítima do que o algoz. É muito melhor ser ferido do que ferir. O amor é sempre o melhor caminho, a misericórdia é sempre o melhor caminho. Estão me fazendo entender? Deu para ter uma percepção do que seria essa temática? Então, uma coisa é simpatia e antipatia no mundo corporal, outra coisa é simpatia e antipatia no mundo espiritual. Porque se a simpatia se intensifica no mundo espiritual, será que o ódio também, de alguma maneira, não causa um desconforto para o espírito? Será que isso também não pode ser intensificado? E aí, nas obras de André Luiz, nas obras de Dona Ivone do Amaral Pereira, nós vamos ter um cenário maravilhoso sobre isso, que são casos. Casos onde espíritos ficam 200, 300, 400, 500 anos alimentando ódio, aprisionado numa experiência que já não existe mais. Existe só no campo da memória, né? Então isso mostra pra gente o quanto que a doutrina espírita é maravilhosa nesse sentido. Para nos advertir, nos dando também uma qualidade de vida no sentido de que, nossa, que bom que agora eu tô sabendo sobre determinados assuntos para que eu aproveite melhor a minha experiência. Ou seja, é sempre uma libertação muito grande a gente estudar espiritismo dentro dessa abordagem mais voltado para dentro de nós, né? Você quer falar, Carlos? Fica à vontade.